E aí, pessoal, estamos aqui já esperando para fazer parte também dos donos da bola aqui da TV Bandeirantes, mas nesse momento eu queria propor o seguinte assunto para vocês. O Internacional fechou o grupo de transição, fechou o time sub-23. Quem está certo? O Grêmio, que cada vez mais faz esse investimento, apoiando um grupo importante que tiram jogadores dali praticamente prontos para o profissional. Foi o caso de Matheus Henrique, foi o caso também de PP, foi o caso de Patrick, que agora faz parte do profissional, foi o caso de Jean-Pierre, foi o caso do zagueiro Rodrigues, foi o caso de tantos e tantos jogadores que no profissional chegaram e fizeram história. O Internacional faz o caminho inverso do que o Grêmio está fazendo e surge a seguinte discussão: quem está certo e o que é melhor para fazer? Porque também é preciso dizer que às vezes os grupos de transição eles criam dificuldades para os atletas, né? Nós vimos, por exemplo, no caso do Grêmio, o TT, que foi vendido muito caro, se incomodou porque ficaria ali. Ele se incomodou e pediu para ser vendido porque ficaria ali, fez toda aquela pressão para que ele fosse vendido. Eu, particularmente, acho que esse é o grande problema, a grande dificuldade que existe no futebol, esse funil entre o atleta amador, aquele que sai do sub-20, até ele maturar suficientemente para jogar e para ser um atleta profissional. Me parece que esse é o ponto nevrálgico de todo o departamento de futebol profissional. A transição entre o jogador que ainda não tem corpo suficiente para jogar no profissional e o jogador que vai lá dar alegria para o torcedor lá na ponta do iceberg jogando no time principal. Quantos jogadores nós vimos fazer esse caminho, chegar lá e não vingar? E por quê? Exatamente porque precisa ter uma transição importante. E o Grêmio é muito bom nisso. O Grêmio deu exemplos para todo o Brasil de como faz essa transição para chegar mais pronto no profissional e não ter tanta instabilidade. E isso serve para todos os jogadores. O Everton levou praticamente 2 anos e meio para ser titular, ou mais. O Luan levou um tempão para ser titular. Alguns jogadores saem, são mais prontos, têm uma personalidade mais forte, acabam chegando mais rápido. Mas a grande maioria sucumbe. Se tu entrega simplesmente para o profissional, lá para os Leões, não faz um bom jogo e acabou. E aí já é isso. O Inter, por exemplo, no ano passado queimou 2. O Eric não joga mais. E o Heitor talvez não jogue mais. Por quê? Porque o Inter entregou, não passou por esse caminho, né? Jogava ali naquela transição do Inter, mas não teve uma conversa, se a gente pode falar, com relação à utilização no grupo principal. O Grêmio faz isso de forma quase exemplar. Eu continuo achando, e a pergunta é quem está certo, né? Como fazer para estar certo, e nós vamos encontrar erros e acertos em praticamente todas essas posições, mas eu particularmente acredito que o caminho que o Grêmio adota é o caminho perfeito. O Grêmio faz investimento pesado ano a ano, o Grêmio não tem as categorias divididas em 2 anos lá embaixo, chega no sub-20, joga, por exemplo, a Copa São Paulo com jogadores basicamente de 19 anos, ou seja, nem utiliza o último ano e faz uma transição gradual para o profissional. Esse ano eu vi muitos cobrarem, por exemplo, a utilização de Elias e Diego Rosa, que se destacaram na Copa São Paulo direto no profissional. O Inter fez isso. O Inter colocou o Praxedes e o Pato direto no profissional. Quem está certo? Quem vai ganhar no final? Porque essa não é uma corrida de velocidade, essa é uma corrida de longa distância. O jogador tem que dar certo. Não adianta ele fazer um bom jogo, a gente achar que ele é bom se ele não joga. O que a gente precisa fazer é o seguinte: ele vai vingar, ele vai estar certo. Essa, para mim, é a grande questão. Internacional e Grêmio adotam posturas diferentes. E quando a gente trata de categoria de base, nesse momento, a gente tem que entender que o Grêmio vive um momento muito superior. O Grêmio revela jogadores em série, jogadores que estão sempre nesse processo de crescimento. Existem os problemas, como eu relatei, o do TT, como a gente está vivendo o do Ferreira, de certa maneira agora, só que esse caminho do Grêmio tem que ser seguido. E o Inter troca um pouco a sua forma e nós vamos tentar entender, e só o tempo que vai nos ensinar o tamanho do prejuízo que o Inter pode estar causando para as suas categorias de base. O Grêmio que siga assim, que faça e continue assim, porque contra fatos não existem argumentos. E o Grêmio tem revelado jogadores
em série, ano após ano, sempre com muito talento e também maturados, prontos para jogar no time principal. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Venha para cá, curta, compartilhe, aperte no sininho e venha fazer parte desse time. Um abraço e até a próxima.